Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e todos os irmãos e irmãs que nos assistem neste vídeo. Hoje é domingo de Páscoa. É o dia que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos, essa celebração é especial porque a ressurreição de Jesus, para nós, é o que nos dá a certeza da vitória de Cristo na cruz contra o pecado, contra a morte, o diabo e o inferno. Inclusive que permite, até como escreve o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, quando ele pergunta: onde está a morte, a tua vitória? E aí ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. A palavra de Deus vai dizer para a gente em Colossenses capítulo 2, que quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o escrito da dívida, a nota promissória que era contra nós, dívida do pecado que tínhamos contra Deus, e ele cravou-a com ele mesmo na cruz e em si mesmo triunfou. Uma vitória esplendorosa, triunfante. E o texto de Colossenses capítulo 2 vai dizer que com essa vitória Jesus expôs Satanás à vergonha pública. Os céus, os anjos, os demônios, toda a criação, a natureza de Deus, já sabem que o diabo está derrotado. E você? E eu? Será que temos essa consciência e essa certeza? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 24, retornamos ao texto de Lucas agora no capítulo 24. E eu quero ler os versos de 1 a 8. Lucas capítulo 24, os versos de 1 a 8. O texto bíblico diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu quero destacar essa afirmação do verso 7, quando aqueles 2 homens, eu creio, na verdade, 2 anjos que adquiriram uma forma corpórea, né? Uma espécie de teofania, e falaram com as mulheres para que elas lembrassem daquilo que Jesus havia ensinado. E aí no verso 7 ele diz: era necessário, ou é necessário, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, fosse entregue na mão de pecadores e que morresse crucificado, e que depois de sepultado ressuscitasse ao terceiro dia. E eu quero, para essa reflexão hoje, neste domingo de Páscoa, perguntar a você:
para a sua vida, para você em particular, é necessário? Sim. Estamos em distanciamento social, isolamento social, quarentena. Para mim não importa o termo que você usa. E às vezes nós vemos nesse período de quietude que estamos obrigatoriamente tendo que cumprir, descobrindo uma série de necessidades, algumas essenciais que nós nem sabíamos que tínhamos, mas elas sempre foram atendidas pelo fluxo da nossa própria vida, do dia a dia. Outras que nós já havíamos desprezado, abandonado, como um convívio familiar mais bem ajustado, o diálogo entre pais e filhos, irmãos, refeições talvez em conjunto à mesa, a necessidade de bons relacionamentos interpessoais para evitar conflitos, uma série de necessidades, além da necessidade do alimento e além da necessidade também com a prorrogação dessa quarentena no estado de São Paulo, da questão financeira, econômica. Temos que pagar as nossas contas, temos que comprar comida. Uma série de necessidades que muitas vezes tomam tanto a nossa atenção que a gente não consegue parar para refletir sobre essa afirmação dos anjos de Deus. Para mim, para você, particular e pessoalmente, é necessário que Jesus tenha morrido na cruz, tenha sido ressuscitado e que ele tenha ressuscitado ao terceiro dia. Pois bem, quando estudava esse texto, olhando alguma das literaturas que tem, pela graça de Deus, me surgiu uma pergunta: por que seria necessário? Por que Deus não poderia ter resolvido essa questão da nossa salvação e perdão de pecados sem tamanho sacrifício, aos olhos humanos, sem tamanha atrocidade? Que sofrimento Jesus padeceu? Sim, Deus poderia ter resolvido isso de qualquer outra forma, porque Ele é soberano e Ele é onipotente, e tudo que Ele desejar e quiser fazer, Ele tem poder para fazer, e Ele só não faz aquilo que contraria a sua natureza santa, amorável, cheia de amor e misericordiosa. Mas a própria Bíblia, aleluia por isso, responde por que era necessário que Jesus morresse na cruz da forma que morreu, sofrendo, padecendo tudo que padeceu, e fosse sim sepultado como qualquer ser humano normal, mas que ressuscitasse, aleluia, ao terceiro dia. Glória a Deus. Como ressuscitou. E apareceu aos seus discípulos. Pelo menos 120 pessoas viram a Jesus depois da sua ressurreição. E ele viveu na terra, entre os viventes, 40 dias. E isso é comprovado por historiadores do primeiro século. Como já tenho falado algumas vezes na igreja, Flávio Joséfo, Suetônio, são historiadores respeitados do primeiro século e que colocam em seus livros de história da época o fato de que realmente Jesus estava vivo. Há até uma citação que fala do Jesus defunto, mas ele ressuscitou e está vivo, aleluia! E por que isso é necessário para a minha vida, para a sua vida, à luz de todo o propósito de Deus? Querido, para não estender muito e para não fazer aqui um passeio no texto bíblico, eu separei um único texto que para mim
prova que é necessário para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo o ser humano. O fato de Jesus ter morrido na cruz da forma que morreu, ter sido sepultado, mas ter também, para a glória de Deus, para a certeza da nossa salvação e da vida eterna, ressuscitado ao terceiro dia. E esse texto é Hebreus, capítulo 9, os versos de 11 a 15. Hebreus, capítulo 9, os versos de 11 a 15. O texto sagrado vai dizer: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, benefícios que estavam por vir, mas que se tornaram realidade no tempo e no espaço da humanidade. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mão de homem, isto é, não pertencente a esta criação, a natureza, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, que pelo Espírito eterno se ofereceu, de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, sob a primeira aliança. Pois bem, era necessário que Jesus morresse na cruz e passasse por todo aquele sofrimento, cumprindo a profecia de Isaías, dizendo que ele foi moído por nós, tendo a sua aparência tornada como de algo monstruoso e irreconhecível, e que derramasse o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Como ele mesmo disse, lembra na quinta-feira, ao instituir a ceia memorial, levantando um cálice que simbolizava o sangue que ele havia de derramar na cruz, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, em favor de vocês. Como diz o texto bíblico, para a remissão de pecados. Era necessário que ele fosse sepultado, como qualquer ser humano, para provar a sua morte. Mas era necessário, e é necessário, para mim, para você, que ele tenha ressuscitado ao terceiro dia, para provar que ele é o Cristo de Deus, que ele é o unigênito Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado, para cumprir o propósito eterno da nossa salvação, para perdoar os nossos pecados, para nos garantir a redenção, a remissão dos pecados, nos tirando da garra de Satanás, nos tirando das trevas do lamaçal do pecado e nos colocando na presença de Deus. Não há mais barreiras entre nós e Deus. Não dependemos mais de sacerdotes ou de sacrifícios de animais, porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Não precisamos mais de alguém que seja tornado cerimonialmente puro para comparecer à presença de Deus e interceder por nós, porque o próprio Cristo é o nosso intercessor, e ele entrou no santuário, que é o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos, pelo sangue dele, ter acesso direto e livre a Deus.
arrependidos do pecado, confessando e abandonando os nossos pecados, purificados no sangue de Jesus. Foi necessário e é necessário para mim e para você que Jesus passasse por todo aquele sofrimento, que Jesus fosse humilhado publicamente, envergonhado sim, que morresse da forma que morreu, que fosse sepultado e que ficasse na sepultura até o terceiro dia e no domingo pela manhã ressuscitasse dos mortos, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, eliminando assim a necessidade de sacrifícios cada vez que cometêssemos pecado, um sacrifício anual, como o sacrifício pascal, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Porque Jesus Cristo, diz o texto de Hebreus, foi oferecido em sacrifício a Deus, e esse sacrifício foi de uma vez por todas. E através desse sacrifício de Jesus, ele obteve para nós eterna redenção. Se nos arrependemos do nosso pecado, se confessamos o nosso pecado, se cremos que o sangue de Jesus Cristo tem poder de nos purificar e perdoar de todo pecado, se cremos que Jesus Cristo é o eterno caminho que nos leva à presença de Deus, para que sejamos recebidos pelo Senhor, pelo seu amor, sua graça e misericórdia, como seus filhos amados em Cristo Jesus, pela morte na cruz, alcançamos a eterna redenção de Deus. A salvação é eterna, o perdão de pecados é eterno. É por isso que o apóstolo João vai dizer, na sua primeira carta, que se cometemos pecado, nós temos que estar arrependidos do pecado e confessar o nosso pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o apóstolo João vai dizer no capítulo 2 da sua primeira carta, que Jesus é, ele mesmo, a propiciação pelos nossos pecados diante de Deus. É aquilo que desvia os olhos de Deus do pecado que cometemos e faz com que Deus nos veja como pessoas lavadas e remidas, purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Foi e é necessário para mim e para você, e para todos aqueles que desejam o perdão de pecados, a salvação eterna de Deus, o livramento da danação eterna no inferno por causa do pecado. E isso só é possível em Cristo Jesus. É necessário, sim, que Jesus tenha morrido da forma que morreu, padecendo aquele vitupério todo. É necessário, sim, que Jesus tenha sido sepultado e permanecido dentre os mortos até o terceiro dia. É necessário que ele tenha ressuscitado dos mortos como ressuscitou. Mas é necessário também que estejamos arrependidos, que confessemos o nosso pecado, que abandonemos o nosso pecado e que creiamos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, para que o sacrifício dele seja suficiente também para nós, porque ele é o sacrifício oferecido diante de Deus, sacrifício eterno, para nos purificar do pecado, a fim de que possamos servir a Deus. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, satisfazendo assim a justiça de Deus, purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, pecados cometidos contra Deus.
para que sirvamos ao Deus vivo. E o verso 15 diz, reafirmando a necessidade da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus. Porque só Ele, pela sua morte, tendo estado sepultado e ressuscitado dentre os mortos, é o Cristo, que é o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que creem, eu e você, recebamos a herança eterna, a vida eterna com Deus pela salvação. Porque Ele, Jesus, morreu como resgate para a nossa transgressão. A primeira aliança, representada no sacrifício pascal, feita com Moisés, tornou-se insuficiente por causa da nossa pecaminosidade. Então Deus, cumprindo o seu propósito eterno, manda Jesus vir ao mundo para morrer por nós, para estar sepultado, mas para ressuscitar dentre os mortos, como uma segunda aliança eterna feita no sangue de Jesus, para nos purificar e perdoar de todo pecado. É necessário, para mim e para você, crermos que a narrativa bíblica é verdadeira e que só há perdão de pecados e salvação se cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, da sua vida. Ah, meu querido, se você que nos assiste ainda não tomou essa decisão de fé, eu oro clamando a Deus por sua vida e pedindo uma intervenção do Espírito Santo no seu coração, na sua mente agora, trazendo você a lucidez e a compreensão de que é necessário crer no Jesus Cristo que morreu na cruz, que esteve sepultado, mas que ressuscitou dos mortos, para que pelo seu sangue derramado na cruz, você seja perdoado e purificado do seu pecado, salvo por Deus em Cristo Jesus, para a vida eterna no céu. Meu irmão, minha irmã, membro da Primeira Igreja Batista, membro de qualquer outra comunidade evangélica, eu oro pela sua vida e peço que jamais deixamos esfriar, que jamais deixemos escapar da mente e do coração esta verdade de que a morte de Jesus é necessária ainda hoje, para que, purificados do pecado, motivados pela certeza da salvação, vivamos para o louvor da glória de Deus, em santidade, testemunhando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus aos pecadores que ainda não conhecem. Eu abençoo a tua vida neste domingo de Páscoa. Abençoo a Igreja de Jesus Cristo, profetizando curas, bênçãos, milagres e salvação àqueles que nos assistem. E oro por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Feliz Páscoa. Porém, eu gosto sempre de frisar que só há Páscoa feliz para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, que morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue para nos perdoar e purificar de todo pecado. Deus te abençoe. Amém.